2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: pois não ignoramos os seus ardis. Outra versão diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Nós precisamos entender que Satanás, ele possui desígnios, pensamentos. A palavra desígnio aí implica em pensamentos, implica também em armadilhas, implica em missão. Satanás, ele possui um propósito, ele possui uma missão, e essa missão é te destruir. João diz que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo contra as nossas vidas. Ele quer matar, roubar e destruir. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês não podem dar vantagem para o inimigo, vocês não podem ignorar as armadilhas, os pensamentos que o inimigo tem contra você. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: você precisa ter uma atitude militar perante o conflito que você está enfrentando. Eu não sei qual conflito você está enfrentando. Como nação, estamos enfrentando um conflito. Essa semana todos nós ficamos impressionados pela elevação do valor do combustível. Isso gerou um conflito a nível nacional. Uma coisa que não está apenas acontecendo aqui no Brasil, é uma coisa que está acontecendo a nível de nações. Então não venha ter uma mente pequena, míope, e pensar que só está acontecendo aqui com a gente. Não, as nações estão sendo abaladas e nós estamos num conflito. Nós estamos enfrentando, mesmo que indiretamente, uma guerra. Apesar de não sermos da nação da Ucrânia, nós estamos enfrentando um período de guerra. O olhar de todas as nações estão postos em meio a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Porque sabemos que isso irá respingar sobre as nações da mesma forma que já começou a respingar. Então todos nós estamos vivendo conflitos. Esse é um conflito macro, sim ou não? Mas você está vivendo um conflito micro. Você está vivendo talvez um conflito dentro da sua casa, com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, enfermidade com os seus filhos, ou na sua área financeira, ou até mesmo na sua saúde, ou até mesmo nos seus negócios. Você também está enfrentando níveis de conflitos micros em algumas áreas da sua vida. E o apóstolo Paulo, ele deixou uma chave muito importante para nós. Ele diz: vocês não podem deixar vantagem para o inimigo. Vocês não podem permitir que o inimigo tenha vantagem sobre a vida de vocês. Vocês não podem ignorar as artimanhas, as armadilhas, os desígnios, os pensamentos, o propósito do diabo. O diabo resiste às pessoas que carregam um propósito de Deus. A batalha que o diabo tem contra a sua vida não é contra a sua vida, é contra a vontade de Deus na sua vida. A batalha que o diabo está querendo enfrentar a nível de nações não é por uma nação específica, é contra o estabelecimento da vontade do Senhor a nível de nações. Porque da mesma forma que Deus ama um indivíduo, Deus também ama as nações. Ele é o desejado das nações, a palavra diz. E por isso o diabo vai buscar resistir à vida de pessoas, mas também resistir à vida de nações que carregam o propósito de Deus, que carregam a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo falou: vocês não podem ser ignorantes. Diga comigo: ignorantes.
Agora, uma pessoa ignorante é uma pessoa que é desprovida de conhecimento. Ela não tem conhecimento, ela desconhece algo na sua mente. Então você, como igreja do Senhor, você está vindo aqui, você está sendo treinado, você está sendo abastecido, você está recebendo revelação para você deixar de ser ignorante, para você não se tornar desconhecido daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, e você, pela sua ignorância, permitir que o inimigo avance contra a sua vida, porque o diabo quer te matar, te roubar e te destruir. O diabo quer matar a vontade de Deus na sua vida, roubar a vontade de Deus na sua vida, destruir a vontade de Deus na sua vida. Mas eu estou diante de um povo que, em meio a esse conflito, em meio a essa guerra, está sendo treinado para a batalha. Não é um povo ignorante, mas é um povo cheio de luz, cheio de revelação, cheio de discernimento, cheio de conhecimento da palavra, porque nós não ignoraremos as artimanhas do diabo. Eu quero declarar que o inimigo não vai ganhar vantagem na sua vida. O inimigo não vai tirar vantagem da sua ignorância. O inimigo não vai alcançar território e invadir espaço em áreas da sua vida pela sua ignorância. Agora, isso nos revela algo. Isso nos revela que a validação de uma vitória, ela depende de nós. A validação de uma vitória, cada vitória em cada área da sua vida, ela depende das nossas vidas. Depende de nós validarmos a vitória do Senhor. O apóstolo Paulo diz: vocês não podem permitir que o inimigo alcance, tire vantagem das suas vidas, porque nós não podemos ignorar as artimanhas, nós não podemos ignorar os ataques que têm sido feitos contra nós, nós não podemos ignorar os pensamentos de destruição que o inimigo quer fazer contra as nossas vidas. Nós temos que nos posicionar. Esse é um tempo de posicionamento, e à medida que você se posiciona, você valida a vitória do Senhor em cada área da sua vida. Então a vitória do Senhor já foi estabelecida para você. A vitória do Senhor já foi conquistada na cruz do Calvário. Através da morte e da ressurreição de Jesus, nós já obtivemos a vitória para todas as áreas da nossa vida. Agora depende de nós implementarmos essa vitória, validarmos essa vitória aqui na terra. Vai aí em Salmos capítulo 110, versículo 1. Salmos 110, versículo 1. Diz assim. Deixa eu abrir aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, e dominarás no meio dos teus inimigos. Aqui nós vemos que essa passagem, ela é uma revelação e figura de Jesus Cristo. Aqui o salmista estava dizendo o que estava acontecendo nos cenários espirituais. Essa é uma passagem que foi escrita dentro de um contexto militar. Cada vez que um rei ele se assentava sobre um trono, para ele se assentar sobre um trono, ele deveria vencer uma batalha. O rei precisava vencer uma batalha, ele precisava subjugar o seu inimigo, e depois que ele subjugasse o seu inimigo, aí sim ele estaria apto para se assentar sobre o trono e poder governar sobre aquele território. E é exatamente isso que essa passagem está querendo nos revelar. Aqui diz: assenta-te, diz o Senhor ao meu Senhor, diz o Senhor a Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Porque Ele vai fazer com que você domine
aqui: o Senhor enviará de Sião, no versículo 2 diz, o cetro de poder, e vai dizer: domine sobre os teus inimigos. Então você precisa enfrentar uma batalha para obter vitória nessa batalha, para poder se assentar no trono, para poder dominar sobre os seus inimigos. Tem a ver com uma implementação da vitória. Não basta apenas você ganhar as batalhas da sua vida, você precisa dominá-las. Não basta apenas você vencer um nível de batalha na sua vida, você precisa se posicionar, você precisa se assentar e dominar. Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus venceu a Satanás e a todas as hostes demoníacas das trevas através da sua morte. Ele venceu, ele foi no inframundo, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que ele pudesse dominar sobre todos os inimigos, para que ele pudesse nos dar autoridade para dominar sobre os nossos inimigos. Então não basta apenas você enfrentar batalhas. Como você está? Eu estou na luta, eu estou enfrentando as batalhas. Ok, você obteve uma vitória na sua vida, então você precisa se posicionar e dominar, governar sobre esse espaço que você conquistou, porque é isso que fazia um rei. Um rei vencia a batalha, subjugava o inimigo e dominava, se assentava até que todos os inimigos viessem a se colocar por estrado dos seus pés. Então, você precisa de posicionamento. Esse é um tempo onde a igreja precisa se posicionar. A nossa luta, Efésios 6 diz que não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. Apesar de que hoje nós estamos vendo uma luta contra pessoas em pleno século 21. Mas como igreja do Senhor, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra influenciadores espirituais das trevas que tentam te limitar, te impedir, te sufocar, abafar o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. E para você estabelecer essa vitória, você precisa enfrentar esses inimigos. O seu inimigo é diferente do inimigo que eu enfrento, porque você tem um propósito único, um propósito exclusivo. Você tem um propósito escrito por Deus de uma forma singular. Você é diferente, o seu propósito é diferente do meu propósito. Então o seu inimigo também vai ser diferente do meu inimigo. Então você precisa conhecer quais são os inimigos que estão contra a sua vida. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Aqui diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui está falando de Jesus. Até que você ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. A pergunta que eu tenho para fazer é: quem vai colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus? Quem vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: é você. Não, assim não, é você. Não, diga para ela como uma postura militar, ok? Diga para ela: é você. A igreja é encarregada de estabelecer essa vitória aqui na terra. A igreja é a encarregada de implementar a vitória e colocar por estrado dos pés de Jesus todos os inimigos dele. Nós, como igreja do Senhor, fomos posicionados aqui na terra para estabelecer o governo de Jesus e para colocar todos os nossos inimigos, porque os inimigos de Jesus são os nossos inimigos, por estrado dos seus pés. E eu quero profetizar que hoje você vai colocar esses inimigos por estrado dos seus pés. Hoje você vai aprender a colocar esses inimigos por debaixo dos seus pés. Hoje você vai aprender a se posicionar. Romanos 16, 20 diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás
Satanás por debaixo dos seus pés. Como que o Deus da paz vai esmagar a Satanás? Através da sua igreja. É através de você e através de mim que nós vamos subjugar os nossos inimigos espirituais. É através da igreja que nós vamos subjugar os inimigos, as influências espirituais que estão regendo sobre as nações. Por isso, igreja de Jesus, é tempo de se posicionar. É tempo de entender que estamos numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual envolve você como igreja aqui na terra. Estabelecer o governo de Jesus Cristo e colocar os inimigos espirituais por estrado dos nossos pés. Agora, Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. Outra versão diz que aqueles que são violentos são os que manifestam o reino. Contra que o inimigo está batalhando na sua vida? Contra a vontade do Senhor. Contra que o inimigo está batalhando contra o reino de Deus? Para que o reino de Deus, a vontade de Deus, não seja estabelecida aqui na terra como é feita dos céus. Por que que o inimigo está fazendo violência contra o reino dos céus? Desde os dias de João Batista. A palavra diz que desde os dias de João Batista, um profeta que veio antes de Jesus, desde os dias de João Batista, os céus sofrem violência, os céus estão em conflito, os cenários espirituais estão em conflito, porque o diabo não quer que a vontade de Deus seja implementada aqui na terra, mas a igreja de Jesus precisa se levantar para implementar a vitória aqui na terra e subjugar os inimigos espirituais. Por isso, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para fazer uma coisa: manifestar o reino de Deus, manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Nós não estamos aqui apenas para provocar salvação nas pessoas. A salvação é a porta de entrada para o reino. Devemos sim evangelizar, devemos sim trazer as pessoas para entrar na porta da salvação, mas não apenas isso. Devemos introduzir as pessoas a que elas venham a se tornar agentes do reino aqui na terra, para que elas, assim como eu, como você, venham a implementar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, desde os dias de João Batista, a violência nos cenários espirituais, há uma resistência contra o seu avanço. Se você ainda não percebeu, eu quero te dizer algo e quero esclarecer, quero trazer clareza à sua vida. Há uma resistência contra o seu avanço, contra o seu progresso, contra a sua realização. Há uma resistência. Se você é filho, filha de Deus, há uma resistência. Você não pode dizer que você é filho de Deus, mas eu estou aqui na paz. Então tem alguma coisa errada. Porque enquanto estamos aqui na terra, nós estamos para avançar o reino de Deus. E quando você avança o reino de Deus, a palavra diz que as portas do inferno estão à nossa frente e elas não prevalecem contra o avanço da igreja. Ou seja, você está cara a cara 24 horas por dia com as portas do inferno. Então você precisa entender que você está num conflito espiritual como igreja, mas você tem as chaves da vitória nas suas mãos. Você tem a autoridade delegada por Jesus para estabelecer, subjugar, colocar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Porque a batalha é contra a vontade de Deus. A batalha do nosso inimigo é contra a vontade de Deus. Entenda algo: a batalha da Rússia com a Ucrânia é contra o quê? Contra a vontade de Putin ou a favor da vontade de Putin? Sim ou não? Então é tudo questão de opiniões, questões de vontade. E assim como é no natural, assim está sendo no espiritual. Há
uma opinião, que é a opinião de Deus, a vontade de Deus a respeito da sua vida, e o diabo não quer que essa vontade venha a ser estabelecida. Então é uma batalha contra a vontade de Deus. Entenda algo: se você está sofrendo resistência na sua vida, seja bem-vindo ao reino de Deus. Porque se você não está sofrendo resistência, meu irmão, minha irmã, entenda, você está em outro reino. Porque se você não sofre resistência, é porque você está aliado a outro governo. Mas eu estou aqui perante uma igreja avassaladora, que avança e estabelece o reino de Deus. Eu quero te dizer algo e profetizar: você é portador da vontade de Deus aqui na terra. Você é portador da vontade do Pai aqui na terra. Você é cooperador, é colaborador de Deus aqui na terra. E eu profetizo sobre a sua vida que a vontade de Deus se cumprirá na sua vida. Você irá colaborar para que essa vontade se cumpra na sua vida. Então, o que o inimigo resiste? Por que o inimigo está fazendo violência nos cenários espirituais? Porque o inimigo está provocando algo nos cenários espirituais. Contra você? Não. Contra a vontade de Deus na sua vida. Mas a palavra diz que aqueles que são violentos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles têm uma genética espiritual diferente. E eles não ficam esperando o reino se manifestar. Eles atraem o reino aqui na terra. Eles se apoderam desse reino. Eles tomam posse desse reino aqui na terra. Agora você deve estar se perguntando: mas apóstola, se você diz que Jesus já morreu e já estabeleceu essa vitória na cruz ao nosso favor, então por que temos que lutar? Se Jesus já morreu por nós, se Jesus já ressuscitou, se Jesus já nos deu como igreja as chaves do reino dos céus aqui na terra, por que nós temos que lutar para implementar a vitória dele aqui na terra? Porque a palavra diz em Salmo 115 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Quantos filhos dos homens há aqui nesse lugar? Balança a sua mão. Eu não estou falando com nenhum anjo aqui não, né? Então você é filho, você é humano. Quantos são seres humanos aqui? Ok, então você é um ser humano, você é um filho do homem, você é humano. E eu quero te dizer que Deus entregou o governo da terra para as suas mãos. E se você é filho de Deus, cabe a você implementar essa vitória aqui na terra. Ele já conquistou essa vitória, está conquistada nos cenários espirituais, mas cabe a você e a mim, como igreja do Senhor, implementar essa vitória. Por isso o apóstolo Paulo diz: não seja ignorante contra os pensamentos do diabo. Não ignore as artimanhas das trevas. Não permita que o diabo alcance vantagem na sua vida. Por quê? Porque como igreja do Senhor, cabe a nós resistir ao diabo e implementar a vitória que Jesus já nos delegou nos cenários espirituais. Então Jesus conquistou a vitória, sim ou não? Agora cabe a nós como igreja implementar, consolidar, manifestar, trazer dos cenários espirituais, fazer um download aqui na terra. E para isso acontecer, vai haver violência no reino dos céus. Por isso, aí eu quero te dar um código. E esse código está em Tiago capítulo 4. O código para você implementar a vitória. E aliás, os dois códigos estão aí em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste quem? Quem que Deus resiste? Deus resiste aos soberbos. Resistir aí é a palavra antistemi, é a palavra confrontar. Então às vezes você está enfrentando uma luta, e essa luta é a própria resistência de Deus na sua vida por causa do seu próprio orgulho. E você está dizendo que é o diabo, mas não é o diabo.
é o seu orgulho que está fazendo com que Deus venha te resistir. Porque a palavra diz que Deus resiste àquele que é soberbo. Por isso que a palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Então, se você está indo de ruína em ruína, vou te dar uma chave: começa a confessar a sua soberba diante do Senhor, para que você alcance graça, porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus libera favor aos humildes. Vamos continuar. Tiago diz: então sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Eu quero contar uma história aqui, porque essa passagem é uma das passagens que mais marcou a minha vida na minha infância. Meus pais tinham aquele telefone na época, era secretária eletrônica, né? Era super, aquela coisa assim de, nossa, era a última coisa, né? A última gota ali da Coca-Cola no deserto era você ter uma secretária eletrônica no seu telefone. Quantos já tiveram? Tô falando aqui, gente, ok, você nunca teve uma secretária eletrônica? Ok, e aí você podia gravar, né? Sim ou não? Ali a mensagem, se a pessoa entrava em contato, você gravava a mensagem, né? Para dizer aquela pessoa, talvez você não estava em casa. E aí a pessoa, ela entrava ali, caía ali na secretária eletrônica, e a pessoa ouvia a sua mensagem e depois, deixava a mensagem. Sim ou não? Essa passagem marcou muito a minha vida, porque a mensagem que a minha mãe colocou, não sei se ela lembra, cadê ela? A mensagem que ela colocou para a pessoa que ligasse lá para nossa casa ouvir, era essa passagem de Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10. Mas ela começava assim, a voz da minha mãe, quem já ouviu a voz da minha mãe, sabe que é um pouco parecida com a minha, né? A gente fala meio forte. E ela já começava assim, a pessoa ela ligava, tudo bem, você estava ligando lá para minha casa. Aí ninguém atendia, caía na secretária eletrônica e entrava minha mãe: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre. Purificai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele te exaltará. Após o sinal, deixe o seu recado. Gente, alguém deixava o recado depois dessa mensagem? Ninguém deixava recado. E isso marcou muito a minha vida particular, porque eu falava: meu Deus, minha mãe já tacava uma palavrada na cara da pessoa que ligasse. Então, se a pessoa viesse a provocar qualquer murmuração, ela já com a palavra do Senhor, ela já desistia ali, no mesmo momento, e desligava o telefone. Mas isso fez com que a palavra se tornasse carne na minha vida. E essa é uma palavra que constantemente o Espírito vem me ministrando. E essa semana o Espírito Santo me ministrou novamente essa palavra. Então, aqui Tiago está dizendo: vocês precisam sujeitar a Deus, vocês precisam resistir ao diabo, vocês precisam se achegar a Deus. Aqui nós vemos duas promessas. Diga comigo: duas promessas. E essas promessas, elas não dependem de Deus. Essas promessas dependem de você e de mim. Essas promessas, elas dependem de nós. Você só vai alcançar essas promessas se você fizer o que a palavra está dizendo. A primeira promessa é: vocês precisam chegar a Deus, ou se sujeitar a Deus. Não é Deus que se sujeita a você, é você que precisa se sujeitar a Ele. Aqui diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Não é Deus que vai chegar a nós, é nós que vamos nos achegar a Ele. Então, para você ter a promessa de que Deus vai chegar até a sua vida, você primeiro precisa ter a atitude de se aproximar a Ele. Você primeiro precisa buscar a Ele. E a segunda promessa é: resistir ao diabo e Ele fugirá de nós. Então, você quer que o diabo fuja da sua vida? Você quer que o diabo fuja da sua vida, sim ou não?
Ok, você quer que o diabo fuja dessa circunstância que você está enfrentando? Você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Resistir. Então essas duas promessas, elas se cumprem. Ou melhor, não é Deus que cumpre essas promessas na sua vida. Elas vão se cumprir pela sua atitude. Primeiro você precisa se sujeitar a Deus, se achegar a Deus. Agora a palavra sujeitar aí, porque diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois no versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você sujeita, a palavra sujeitar aí significa você ceder às suas paixões e às suas emoções. Significa obediência. Mas também significa, dentro de um contexto militar, significa você organizar as divisões das tropas numa forma militar ao comando de um líder. Ou seja, você a nível espiritual está num conflito militar. Por isso você precisa se alinhar às tropas do reino de Deus e se sujeitar, obedecer ao comando que Deus tem para você. Você precisa ceder, entregar para Deus as suas paixões, a sua própria vontade, as suas emoções. Você precisa de deixar de controlar a sua vida e entregar a sua vida em obediência a Deus. Sujeitar a Deus é o primeiro código de um vencedor. Sujeitar a Deus é o código para você receber a vitória, é o código para você vencer. Você não consegue resistir ao diabo se você primeiro não sujeita. A questão é que as pessoas querem resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Mas você só vai resistir ao diabo quando você se sujeita, se rende, se organiza na tropa espiritual, obedece aos comandos do seu líder espiritual, que é Jesus Cristo, e comece a ir, partir daí sim, você vai ter autoridade para resistir. Mas se você não obedece, meu querido, você vai resistir e o diabo vai tirar vantagem de você, que é o que o apóstolo Paulo falou. Então você, para resistir, você primeiro tem que sujeitar. Para você resistir, você primeiro tem que... Para você resistir ao diabo, você tem que obedecer. Você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus. Você precisa se aproximar dele. Você precisa se achegar a ele, porque quando você se sujeita a ele, você vai ter autoridade vinda dele para poder resistir ao diabo. E aí quando você resistir ao diabo, o diabo, ele não vai impedir aquilo que você resistir, porque ele vai saber que isso vai vir de um comando maior dos céus, porque você está debaixo de autoridade. Então, agarra essa chave: eu me sujeito a Deus, aí sim eu resisto ao diabo. Quando eu me sujeito a Deus, quando eu obedeço, quando eu me rendo, quando eu me alinho às tropas dos céus, ao comando do meu líder, do general de guerra, Jesus Cristo, aí eu recebo autoridade para resistir ao diabo. Não é ao contrário. E perceba algo: você vai resistir ao diabo, não é Deus que vai resistir. Eu vou repetir isso: não é Deus que vai resistir, é você que vai resistir. Ou melhor, é Deus que vai resistir através de você. Porque Deus resiste ao diabo através de você, quando você se sujeita, se rende, se entrega a Ele. Então o primeiro código para você vencer qualquer batalha é você sujeitar a Deus, você se entregar a Deus. Eu quero te dizer que se o diabo não está recuando em alguma área da sua vida, é porque você ainda não se sujeitou a Deus. E quando você não se sujeita a Deus, você está com orgulho, porque a sujeição, ela implica numa humildade. E se você é orgulhoso, por isso que Tiago diz: olha, deixa eu começar dizendo, Deus resiste aos soberbos. Deus não vai resistir ao diabo, é a igreja que vai resistir ao diabo, mas Deus vai resistir o soberbo.
Então você precisa sujeitar o seu coração a Jesus. Quando você se sujeita, quando você entra em obediência, quando você alinha o seu coração à vontade de Deus, você recebe autoridade para resistir ao diabo. Se o diabo não está recuando em qualquer área da sua vida, é porque você não está resistindo. E se você não está resistindo, é porque você não está se sujeitando. Sim ou não? Então, hoje, você precisa ativar esse primeiro código, que é o código da sujeição. Eu volto a repetir: a missão do diabo é roubar, matar e destruir a sua vida. Mas aqui em Tiago, você é a autoridade espiritual delegada por Deus aqui na terra para resistir, às artimanhas do diabo. Quando você resiste ao diabo, ele tem que fugir. Quando você resiste ao diabo, ele tem que bater em retirada. Quando você resiste ao diabo, ele tem que largar, ceder território. Quando você resiste ao diabo, ele tem que fugir. Porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele... Isso é uma consequência. Se você resiste, ele tem que fugir. Se ele não está fugindo, é porque você não está resistindo. Se você não está resistindo, é porque você não está sujeitando. Então o segundo código o primeiro qual é? Fala comigo aqui, igreja, o primeiro código. Segundo código, você tem que resistir. Diga comigo: resistir. Quando você resiste ao diabo, ele vai fugir. E eu profetizo que você, a partir de hoje, vai se levantar para resistir. Você tem que ser a resistência. Nós estamos vendo uma resistência se levantando a nível de nação lá na Ucrânia para resistir à entrada de tropas militares. Você tem que ser a resistência para impedir o avanço das trevas na sua vida. Você foi chamado a resistir. Resistir é o segundo código para você vencer. Não depende de Deus o diabo fugir, depende de você como igreja. Não depende de Deus o diabo fugir da sua área econômica, da sua área familiar, do seu casamento. Não depende de Deus o diabo fugir da vida dos seus filhos. Depende de você como igreja. Você precisa resistir. Diga comigo: eu vou resistir. Diga mais forte: eu vou resistir. Quando você decide se achegar a Deus, Ele vai se aproximar a você. Ele vai te dar autoridade. E através dessa autoridade você vai resistir ao diabo. E o diabo vai se afastar. O diabo vai bater em retirada. Eu profetizo que nessa semana o diabo vai bater em retirada em áreas da sua vida. Porque você vai se levantar com autoridade para resistir. Jesus resistiu a Satanás. Na tentação, Jesus resistiu a Satanás. Satanás vinha oferecer coisas para Jesus. E Jesus dizia: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus resistia às trevas. E você como igreja, você não pode aguentar. Você precisa aprender a resistir. Aprender a resistir é a chave para a sua vitória. Você precisa adquirir resistência espiritual. Você precisa aprender a ter resistência espiritual. E o que é resistência? Resistência é uma força que se opõe a algum movimento. Então, se o diabo está fazendo algum movimento contrário na sua vida, você precisa adquirir força para se opor a esse movimento. Você precisa fazer violência no reino dos céus. Você precisa resistir. Quanto mais você resiste, mais o diabo recua, mais você avança, mais o reino de Deus se estabelece e mais vitória você alcança. Chegou o tempo de você colocar para correr aquilo que te está fazendo correr. Eu vou repetir isso. Chegou o tempo de você colocar para correr aquilo que está fazendo você correr. Chegou o tempo de você parar de aguentar as artimanhas
Deixa de ser ignorante das armadilhas das trevas. Seja conhecedor da palavra. Se sujeite a Deus. Entre no alinhamento divino que Ele está liberando sobre as ações. Se posicione. Resista. Agora a palavra resistir aí é a mesma palavra antistemi no grego, que significa você se colocar em contra, você enfrentar o seu oponente, você remover o inimigo, você empurrar o inimigo. Pastor Braulio, vem aqui um minutinho, por favor. Você precisa entender algo. No mundo espiritual, você não foi chamado para suportar o diabo. Você foi chamado para resistir ao diabo. Por isso, em nome de Jesus, dê um basta hoje nesses ataques que você está enfrentando. A primeira coisa que você tem que fazer é se sujeitar a Deus. Alinhe a sua vida, purifique o seu coração, limpe o seu coração. É o que o Tiago está falando. Se sujeite à vontade de Deus. Quando você sujeita ao primeiro código, o segundo código, você vai receber autoridade para resistir. Agora, resistir ao diabo não é você ficar aguentando as artimanhas das trevas. Não é você ficar suportando os ataques. Resistir ao diabo significa você enfrentar o seu inimigo, empurrar o seu inimigo, expulsar o seu inimigo. Significa, tô te batendo? Significa você avançar contra o seu inimigo. Isso significa resistir. Havia uma luta grego-romana. Aí eu quero outro homem, porque mulher com homem, né, gente, dá certo. Gugu. Havia uma luta na Grécia Antiga, grego-romana, que era uma luta que havia entre dois gladiadores, e eles tinham que se opor ao seu oponente, e a vitória a essa luta vinha quando um oponente, aí vai ser o Gugu, deita aí, Gugu, de bruço, pode deitar, deita mesmo, isso, aí obrigado. Quando o oponente caía de bruço no chão e o adversário, para estabelecer a vitória, ele colocava, aí você devagarinho, tá? Colocava os pés no pescoço do seu adversário. Quando havia esse sinal, aí era implementada a vitória naquela luta. Isso é o que você tem que fazer ao diabo. Por isso, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os meus inimigos por estrado dos seus pés. Agora você está entendendo? Obrigada, Gugu. Pode aplaudir o Senhor. Não é você cair e ficar aguentando. Significa você se posicionar e colocar as dívidas, a enfermidade, as brigas, colocar as calúnias, as difamações, as murmurações, colocar as frustrações, colocar as enfermidades cíclicas, colocar o medo, a depressão, o pânico, a dor por debaixo dos seus pés. Não é você aguentar isso. Basta! Mas eu estou em depressão. Basta! Se você é filho, filha de Deus, você, quando se sujeita a Deus, Ele te dá autoridade para você enfrentar essa batalha na sua vida. Para você colocar debaixo dos seus pés essa crise de ansiedade que você está tendo. Para você colocar debaixo dos seus pés essa síndrome do pânico que você carrega escondido de todo mundo. Para você colocar debaixo dos seus pés as frustrações que te paralisaram, o medo que está te paralisando, a angústia que você está carregando, essa enfermidade que não para. Você precisa resistir ao diabo para ele fugir de você. Quantos estão entendendo? Por isso a palavra de Deus para você hoje é: primeiro, você precisa se sujeitar. Segundo, você precisa resistir. Porque quando você resiste ao diabo, ele tem que fugir. Quando você resiste ao diabo, ele tem que sair, bater em retirada. Isso não depende de Deus, porque Deus já te deu a vitória. Isso depende da sua autorresponsabilidade. Isso depende de mim e isso depende de você. Primeiro você se submete a Deus. Primeiro você obedece a Deus. Depois você resiste ao diabo. Por quê? Porque quando você atrai a presença de Deus, você faz fugir a presença do diabo.
Quando você se submete a Deus, você atrai a presença dele. E quando a luz vem, a luz dissipa as trevas. Quando você atrai a presença de Deus, automaticamente o diabo tem que fugir. Por isso eu declaro que você, a partir de hoje, atrairá a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Você atrairá a presença de Deus na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Você atrairá a presença de Deus nos seus negócios. Você atrairá a presença de Deus no seu relacionamento com o seu cônjuge. Você atrairá a presença de Deus com os seus clientes. E quando você atrair a presença de Deus, ele vai fugir. O diabo vai bater em retirada. Tudo que você tem que fazer, porque o inimigo já foi vencido. Eu vou repetir isso. Você não está aqui para bater de igual para igual. Entenda isso, igreja. Nós não estamos enfrentando uma guerra de igual para igual, porque o diabo já foi vencido. Na cruz ele já foi vencido. Ele já é um derrotado. Eu vou repetir isso porque você ainda acredita que o diabo pode te vencer, mas o diabo não pode te vencer. Ele é mentiroso. Ele não pode te vencer, porque a guerra já foi vencida. Jesus já conquistou a vitória. Então não é uma guerra de igual para igual. É uma guerra apenas para você implementar a vitória e colocar os inimigos do Senhor por estrado dos seus pés. Tudo que você tem que fazer é implementar essa vitória. Tudo que você tem que fazer é colocar os pés no pescoço do seu inimigo. Não é fazer com que o seu inimigo venha sufocar o seu pescoço. É você colocar o seu pé no pescoço daquele que está te resistindo. É uma posição inversa. E muitos de vocês estão sufocados, sem respirar. Estão com pensamentos acelerados, pensamentos contrários, porque a posição está inversa. O diabo está colocando o pé no seu pescoço, está querendo te sufocar, te esmagar, está querendo te matar, te destruir. Mas a partir de hoje você vai entender que você precisa inverter essa posição. E como você faz isso? Você primeiro se sujeita a Deus, se submete a Deus. Aí você vai adquirir autoridade. Alinha o seu coração a Deus, purifica o seu coração ao coração de Deus. Renuncia à soberba, o orgulho. Injeta, coloca o manto da humildade na sua vida. Depois você começa a resistir ao diabo. E quando você resiste ao diabo, você está implementando a vitória do Senhor. E esse quadro, ele vai se inverter na sua vida. Aliás, ele já está se invertendo, porque eu estou vendo várias fisionomias e semblantes mudar. Você chegou aqui arrasado, desanimado, cansado, deprimido, esgotado. Você talvez não tenha nem dormido à noite de tanta ansiedade. Talvez você não tenha nem enfrentado o dia de ontem de forma direita e tenha aí ficado naufragando no meio de tanto trabalho, tanto desafio, tanto problema. Mas a partir de agora, seu semblante mudou, porque você está numa posição inversa. Você está na posição que Deus te escolheu. Diga comigo: sujeitar. Diga comigo: enfrentar, resistir, opor ao meu inimigo. Esses são os códigos para você obter a vitória. Agora, a terceira etapa, você precisa se submeter a Deus, sujeitar a Deus, se achegar a Ele, se aproximar a Ele. Você precisa resistir a quem? Quando você resiste ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Quando você resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Mas você também tem que resistir uma outra coisa. Efésios, eu já estou terminando, você pode ficar de pé mesmo. Efésios 6, versículo 10. E você vai entender o que você também tem que resistir. Você não tem que só resistir ao diabo. Efésios 6. Versículo 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí é o mesmo apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo que falou: vocês não podem dar vantagem para o inimigo ocupar espaço nas suas vidas. Vocês não podem ignorar as artimanhas, os ardis, os pensamentos, a missão do diabo. Você não pode ser ignorante quanto a isso. Você precisa conhecer o seu inimigo. Em Tiago diz que nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Aqui agora o apóstolo Paulo continua dizendo, ele fala: vocês precisam se fortalecer no Senhor. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você precisa resistir, não apenas o diabo, você também precisa resistir no dia mau. Você precisa se opor ao dia mau. Agora, a palavra mal aí no grego é a palavra poneros, que significa adversidade, desafios, significa conflitos, significa problemas, significa você estar pressionado, atordoado, atormentado, você se encontrar opresso. Isso é um dia mau. O dia mau não é um único dia. O dia mau é uma estação, uma dimensão espiritual. Eu quero te dizer que nós estamos num dia mau. Sim ou não? Quantos se sentem opressos, cansados, esgotados? Quantos estão enfrentando alguma adversidade, algum desafio na área da sua vida? Quantos estão enfrentando alguma aflição, alguma dor? Isso são reflexos do dia mau. É uma estação na qual nós estamos inseridos. Nós estamos no dia mau. E no dia mau, você não tem que aguentar o dia mau, ou sobreviver, ou vou viver só mais esse dia. Não, no dia mau você tem que resistir. E a palavra resistir aí é a mesma palavra. Você resiste ao diabo antes de mim. Você enfrenta, você se opõe, você remove o inimigo, você avança e você faz com que o seu inimigo saia, desocupe do lugar que ele estava ocupando na sua vida. Aqui também, no dia mau, você tem que aprender a resistir. Então eu quero te dizer algo. Está enfrentando dificuldade? Está difícil? Está difícil, apóstolo. Está difícil demais. Está muito dolorido. Eu não estou aguentando. Está muito difícil. Eu quero te dizer algo. Resista. Eu vou repetir. Resista. Enfrente o dia mau. Se oponha a esse dia mau. Você não vai sobreviver no dia mau. Você vai aprender a resistir o dia mau. E resistir não é você aguentar. Resistir é você confrontar. Isso implica numa ação. Mas eu não tenho força, apóstola. Você tem força sim. Porque quando você se achega a Deus, se submete a Deus, Ele vai te dar autoridade, vai te dar força para você avançar. Então a força não vem de você, a força vem de Deus. Se você não tem força, busque mais a Deus. Se você está cansado, busque mais a Deus. Se você está desanimado, busque a presença de Deus. Se você está atordoado, opresso, confuso, busque a presença de Deus. Porque isso vai alinhar o seu coração e vai te dar força suficiente para você resistir o dia mau. Quando o dia mau chega, você precisa se posicionar. E como igreja do Senhor, mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar. Então, você não pode ficar nem em cima do muro e nem do outro lado do muro. Você precisa estar do lado correto, porque o reino de Deus é tomado por violência e só os violentos arrebatam o reino de Deus.
Nicolas Ferreira diz: se você fica em cima do muro, você está dizendo qual é a sua posição, e a sua posição é no lugar errado. Então você precisa estar posicionado da forma correta. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa se posicionar como filho de Deus. Acabou esse tempo de você ficar bebendo leite. Estamos em meio a uma batalha, e como igreja do Senhor precisamos nos posicionar para a guerra, porque esse é um tempo de triunfar. Esse não é um tempo de você retroceder. Esse é um tempo de você avançar, de você triunfar. E se você está recebendo ataques das trevas, isso mostra que você está avançando. Então não retroceda. Você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E você tem que resistir no dia mau. Para que você tem que resistir no dia mau? Para você ficar firme. Aqui a palavra diz, e a palavra firme significa inabalável. Hoje as pessoas falam: nós temos que ser inabaláveis. Como que você se torna uma pessoa inabalável? Quando você resiste o dia mau. Porque todo mundo quer ser inabalável, mas ninguém quer resistir o dia mau. E você só se torna inabalável quando você enfrenta o dia mau. Você vai enfrentar o dia mau. A partir de hoje você está mudando o seu foco, a sua perspectiva de ser um vítima das circunstâncias que você está vivendo, para ser um protagonista e um vencedor. Aquele que vai implementar a vitória, aquele que vai determinar a vitória do Senhor, aquele que vai resistir ao diabo, aquele que vai resistir no dia mau, aquele que vai fazer o diabo fugir, mas aquele também que vai permanecer inabalável. Por isso, nós temos uma frase aqui. Se você não anotou essa frase, anote aí. Você não foi chamado para desistir, você foi chamado para resistir. Esse é o seu chamado. Se você veio hoje aqui, talvez você veio pela primeira vez: eu não estou entendendo nada. Guarde essa frase: você não foi chamado para desistir. Está querendo desistir? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para resistir. Levante a sua mão direita, fica de pé aí no seu lugar e mude esse semblante e feche o seu punho aí e diga: eu não vou desistir, eu vou resistir. Diga mais forte: eu não vou desistir, eu vou resistir. Diga mais forte: eu não vou desistir, eu vou resistir. Então aí onde você está, se alinhe agora. É um momento entre você e Deus. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu quero que nessa hora você se aproxime de Deus. Se achegue, Ele está aqui. É o momento oportuno para você se aproximar dEle. É o momento oportuno para você se achegar, aproximar o seu coração a Ele. Se aproxime a Ele nesse momento. Se sujeite, se submeta à voz de comando que Ele quer colocar sobre a sua vida. Alinhe o seu coração nesse momento, porque Deus vai te dar autoridade para resistir. Então aí onde você está, se você tem as línguas do Espírito Santo, é o momento de você começar a orar nas línguas do Espírito Santo. E por que nós fazemos isso, apóstola? Porque 1 Coríntios 14 diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo, ele constrói a sua estrutura interior. Então quando você ora em línguas, você está edificando o seu ser interior, o seu homem interior. Você está desenvolvendo o seu espírito, você está alinhando a sua mente, o seu coração, aquilo que está acontecendo nos cenários espirituais. Você recebe poder quando você ora em línguas. Então ora em línguas aí. Seja empoderado nessa manhã. Seja empoderada nessa manhã. Hoje você precisa crescer. Hoje é o dia para a sua estrutura espiritual crescer, amadurecer. Você precisa desenvolver a sua estrutura espiritual. Vamos, vamos. Roba se croba sabranda raba. Ureka baba se robo koshaya raba. Sorobo boba se robo boshaya robo. Robo bo se raba sokrobo bo she raba. Briba ba se broko manda raba se robo so. Broko bobo bo se robo bobo shorobo. Mender raba
Seja fortalecido, seja edificado, receba força nessa hora, seja ativado na sua fé, em nome de Jesus. Recabababá. Eu falo ao seu espírito nessa hora, e eu digo que seu espírito venha se alinhar, venha se sujeitar, venha se submeter à vontade de Deus. Vamos, não pare, não pare. Saia da sua paralisia espiritual. Saia dessa condição de desânimo. Saia dessa condição de dor. Saia desse medo. Saia dessa ansiedade. Você está sendo fortalecido. Edifique a sua muralha espiritual. Erabassa brocomande robassa. Orebachera lalande robo. Iaralamaralabasse robo. Iabrabasse roba. Iacororobosso mamandarie. Manderolobasse robasse cororobo. Iabrocobassa brandará. Chebrandara robo. Cresça, cresça, cresça no seu espírito. Vamos, vamos, vamos. Isso, sua postura já está mudando. Receba autoridade nessa hora. Autoridade para resistir. Receba autoridade. O Senhor está te dando chaves. Autoridade espiritual agora para você resistir. E você vai começar agora a entrar em resistência. Se posicione para entrar em resistência. Se posicione nessa hora. Qual é o seu inimigo? Qual é o seu inimigo? O que está te afrontando? O que está te impedindo? O que está te limitando? O que está te oprimindo? Chegou a hora de você resistir. Você tem autoridade para resistir. Resista ao diabo e ele vai fugir. Resista o dia mau e você vai permanecer inabalável. Nomeie aí o seu inimigo. É doença. É dívida. É gafanhoto devorador. Qual é o seu inimigo? É o divórcio. É a depressão. É o pânico. É a tristeza profunda. Qual é o seu inimigo? Resista. Resista. Grave, grave. Resista. Resista. Jesus resistiu ao diabo. Jesus resistiu ao diabo com a palavra.
É a pobreza o seu inimigo? Então diga: pobreza, Jesus se fez pobre para que eu fosse rica, para que eu fosse enriquecida. Por isso eu te resisto nessa hora. Pobreza, você não tem mais domínio sobre mim. Resista, resista. Vamos, essa é a sua batalha. É você que tem que resistir. Eu resisto nessa hora todo levante das trevas contra os filhos dessa casa. Eu resisto nessa hora todo trabalho de feitiçaria, de ocultismo, todo trabalho nessa hora de macumbaria, de espiritismo. Eu resisto em nome de Jesus. Eu removo o inimigo, eu enfrento a oposição e eu declaro que essa oposição venha a bater em retirada. Diabo, bata em retirada. Diabo, bata em retirada. Diabo, bata em retirada. Saia agora de sobre a vida dessas pessoas. Saia agora. Saia agora. Espírito de medo, saia agora. Espírito de tormento, saia agora. Espírito de enfermidade, saia agora. Espírito de terror noturno, saia agora. Saia, 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 saia. Oh! Rebacerobaçaroba. Vamos, vamos, avance, 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 avance. Oh! Persevere. Ocupe a posição que Deus já te deu nos cenários espirituais. Apodere-se do reino de Deus. Aleluia! Oh! Quem perde o ritmo, perde a vitória. Então não perca o ritmo. Vamos! Quem perde o ritmo, perde a vitória. Vai no ritmo, vai no ritmo. Oh! 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 Avance, igreja! Avance, igreja! Avance, igreja! Você vai obter a vitória total. Persevere, mantenha a constância. Oh, 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 oh. Rababacerabacera. Persevere até que a sua vitória seja completa. Apodere-se da sua vitória nessa hora. É do invisível para o visível. É do espiritual para o natural. Vou fechar. Dê o seu grito. Dê o seu brado de vitória.
portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Quantos são a igreja de Jesus? Quantos são a igreja de Jesus? Você é vencedor, você é vitorioso. Abraça esses dois códigos. Se submeta a Deus, mas também resista ao diabo. Não resista apenas ao diabo, resista no dia mau. Eu profetizo que a força liberada sobre a sua vida nesse exato momento, ela não vai se esvair durante a semana, ela não vai ser sugada nessa semana, ela vai se incrementar. Você, a cada manhã, você vai ser renovado nas misericórdias do Senhor e na força do Senhor, e vitória, e vitória, e vitória, e vitória, e vitória se manifestará na sua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Agora, isso não é uma única vez. Isso é um mandamento. Você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa resistir ao diabo. Aqui não deu um tempo definido. Tiago não estabeleceu um tempo definido. Tiago não diz, você tem que se sujeitar a Deus aos domingos e resistir ao diabo aos domingos. Isso está ótimo. Não. Isso tem que ser um estilo de vida. Então, para você não esquecer, coloque isso na sua geladeira, coloque isso como alarme no seu celular, para que você se lembre que todos os dias você precisa se achegar a Deus, se submeter a Ele e resistir ao diabo. Todos os dias você precisa resistir o dia mau, para você se tornar inabalável. Quando Abraão teve um encontro com Deus em Gênesis 15, Deus liberou uma palavra sobre a vida dele. E Deus disse, olha, você vai ser pai de muitas nações. E Abraão disse, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através das minhas servas, minha esposa é estéril. E Deus falou, não, isso vai acontecer através da sua vida, da sua semente, junto com a sua mulher, Sara. E Abraão disse, pai, como que eu posso fazer para trazer essa vitória, essa palavra aqui na terra? E o Senhor diz, você vai tomar ovelhas, você vai tomar bois, gado e ovelhas, e você vai sacrificar, estabelecer um altar de sacrifício. Por que Deus pediu isso? Porque o altar de sacrifício é o que iria consolidar a palavra sobre a vida de Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu, isso está lá em Gênesis 15. Mas quando Abraão ofereceu holocausto, sacrifício, cortou um animal, foi aquilo que doeu, para que pudesse consolidar a palavra profética no mundo natural, para que ele pudesse gerar filhos, e não apenas gerar filhos, gerar nações. Aconteceu algo. A palavra diz que as aves de rapina começaram a vir, a querer comer do sacrifício de Abraão. E a palavra diz que Abraão, ele começou a enxotar as aves de rapinas. Ele começou a resistir. Abraão começou a resistir, porque as aves de rapina estavam querendo roubar a consolidação daquilo que Deus tinha liberado sobre ele. Entenda algo, o diabo, a batalha que o diabo está colocando contra a sua vida não é contra você, é contra o propósito que Deus liberou sobre você. E você precisa aprender a resistir, a enxotar. Cada vez que você estabelece um altar de sacrifício, você tem que apresentar isso nos tribunais. Mas você tem que entender que vai vir aves de rapina querer comer, querer devorar. E diz que Abraão ficou o dia inteiro assim. Como que eu sei disso, apóstolo? Que ele ficou o dia inteiro enxotando. Imagine isso, você ficar o dia inteiro enxotando aves de rapina, para que o seu sacrifício venha a ser totalmente consumido em holocausto. Porque no versículo seguinte diz que Abraão estava tão esgotado que ele dormiu. Ao anoitecer, no versículo 12 diz, ao anoitecer, Abraão estava esgotado e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve uma experiência sobrenatural. Você precisa resistir. Resistir até quando? Resistir, enfrentar, remover o inimigo, até que você veja esse propósito de Deus se cumprir na sua vida. Até que você veja a salvação dos seus filhos. Até que você veja o dinheiro sendo liberado ao seu favor.
até que você veja essa enfermidade sendo totalmente dissipada dos seus órgãos, do seu corpo, até você ver o seu casamento ser restaurado, até você ver a sua cura emocional acontecer. Você tem que resistir até que você veja a materialização disso.